próximo vídeo que a gente vai trazer aqui, ó, já vou subir para o palco aqui. Tá aqui, eu vou deixar sem som, né? Gustavo Gayer aqui não vai ter som, né, pessoal? Mas aqui o Gustavo Gayer fazendo uma proposta de moção de repúdio a um professor no Congresso Nacional, pessoal. É isso que virou a extrema-direita brasileira. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, presidida por Nicolas Ferreira. Vejam só, nem preciso falar aqui quem é este deputado Nicolas Ferreira, né? Todo mundo conhece. Deputado desclassificado, sem nenhum conteúdo intelectual, sem nenhuma proposta para o país, muito menos na educação. Pelo contrário, é um deputado que trabalha pela deseducação. Pela deseducação. Quem não lembra ele no plenário da Câmara dos Deputados com uma peruca loira, cometendo crime de homofobia no plenário da Câmara dos Deputados? Isso é anti-educação. Mas o Gustavo Gayer, então, trouxe essa proposta, o Nicolas irresponsavelmente pautou na Comissão de Educação e eles perderam a votação. Perderam, ou seja, nem a turma deles apoia esse tipo de coisa. Nem a turma deles apoia. Pessoal, aqui, ó, vamos chegar deixando a curtida aqui, vou pedir para vocês curtirem aí, digam como é que tá o meu áudio, se tá bom o áudio, se a imagem tá boa, de que cidade vocês estão assistindo também, quero saber. Como é que tá o meu fundo aqui, ó. Tô hoje com o fundo aqui do plenário da Câmara dos Deputados, tô ali, né, tô aqui por dentro. Vamos ouvir o que os deputados dos partidos aí, nossos, né, progressistas, falaram na Comissão de Educação. Tarcísio Mota... De fato, de mais uma dessas manifestações, de uma parcela, né, da extrema-direita que resolveu ter ganhos políticos eleitorais em cima da perseguição a profissionais da educação. Há um elemento claro aqui de se aproveitar da promoção de um pânico moral, porque isso desvia a atenção dos reais problemas da educação brasileira e, ao mesmo tempo, faz desta comissão um palanque para continuar esse discurso que, por várias vezes, foi derrotado política e na própria justiça. Ninguém é professor no Brasil porque sonha em ser milionário sendo professor. Muito pelo contrário, em algum momento das suas vidas descobriu e entendeu que a sala de aula poderia ser um espaço para construir um mundo melhor. Apesar disso que nós fazemos nas salas de aula há décadas nesse país, há um grupo que gosta de continuar a pegar detalhes, elementos e a vigiar a vida de cada profissional de educação como se eles lá estivessem por outro motivo que não fosse pelo sonho de fazer da educação um instrumento de transformação. Eu lamento profundamente que deputados, na verdade, resolvam fazer disso o seu palanque eleitoral. Eu sou professor há 20 anos e a principal causa de afastamento de professores era adoecimento vocal. Mas isso tem mudado. Hoje, uma das principais causas de afastamento de professor é adoecimento psicológico. Só em São Paulo, no ano passado, aumentou em 15% o número de professores afastados. A escola brasileira está doente. Há uma epidemia de sofrimento mental que abarca alunos e também professores. E era para essa comissão estar discutindo formas de valorizar o profissional da educação. Se ele comete um erro pontual, a escola já tem ferramentas para punir, entre elas a demissão. Agora, não podemos usar a estrutura do Estado para aprofundar a perseguição de professores. O que nós não podemos é deixar que uma matriz ideológica aparelhada e plasmada no projeto chamado Escola Sem Partido aprofundar nessa comissão para poder perseguir professores e criminalizar a educação. Isso é um absurdo. Como também é um absurdo um deputado anteriormente dizendo que as universidades do Brasil se tornaram o epicentro do nazismo. Se não bastasse perseguir professor, agora nós queremos acabar com a estrutura e demonizar a educação universitária no Brasil, que é a única e principal ferramenta do Brasil crescer. É isso que eles querem, que nós sejamos sempre neocolônia. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Se doeram ser chamado de genocida, né? 700 mil mortos na pandemia no Brasil, né?
E tem os Yanomamis também, não precisa falar mais nada, né, pessoal? É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Na verdade, é uma... Ótimas falas aí da Carol D'Artora, da Duda Salaberto e do Tarcísio Mota, né, pessoal, enfatizando essa importância da educação, da liberdade de cátedra do professor. E assim, né, o bolsonarismo, ele tem algo, assim, muito marcante, né, pessoal, que é o negacionismo combinado com um orgulho da ignorância, né, pessoal? Um orgulho. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que o goleiro Marcos aí andou discutindo nas redes sociais e confessando a sua ignorância, confessando a sua falta de estudo, como se isso fosse uma grande vantagem. E lá pelas tantas, numa das respostas que ele dá ali na rede social para alguém que confrontou ele, é no sentido de que a pessoa diz, poxa, Marcos, tu é um cara que é uma referência para tanta gente, para tanto jovem, volta para a escola, estuda, né? Mas um conselho assim, numa boa, falou numa boa para ele. E a resposta do Marcos foi a seguinte, não vou voltar a estudar, porque se eu estudar muito, eu vou acabar votando no Boulos. Ou seja, é um orgulho da ignorância. É um orgulho da ignorância que caracteriza esse pessoal aí negacionista do bolsonarismo. Promoção aos professores, a liberdade de discussão dentro da sala de aula, de apresentação de contraditório, de debater a história, que é necessário ser feito dentro da sala de aula. Então fica claro que isso aqui é uma tentativa de interditar o debate dentro da educação e de demonizar os professores. E não foi colocado nem o ponto específico aqui, nem foi citado o que é que danado o professor falou dentro da fala do deputado Gustavo Gaia. Eu quero debater. Essa demonização dos professores sempre fez parte da plataforma bolsonarista, né? Quem não se lembra do ministro aquele da educação do Bolsonaro, dizendo que as universidades federais eram antros de maconheiros e de vagabundos, né? É nesse nível aí, né, pessoal? É nesse nível, a ignorância e o negacionismo dessa gente. Sim, o que o professor Jadir falou em sala de aula. Aliás, minha solidariedade ao professor. Porque foi no governo Bolsonaro ou não foi no governo Bolsonaro que teve um secretário de cultura que imitou o discurso do ideólogo do nazismo, do Goebbels, se vestiu, fez um teatro. Não foi o Felipe Martins, aquele que participou das tentativas do ato golpista, que fez gesto de supremacista branco? Tá preso, né? O Felipe Martins, que a Melchiona fala aí que tá preso. Aquele que fez gestinho supremacista, né, no Senado Federal, né? Deveria ter sido preso lá, né? Deveria ter sido preso lá quando fez esse gesto, assim como o inelegível deveria ter sido preso lá em 2016, quando elogiou o torturador na Câmara dos Deputados. Lá, na comissão, na CPI, mas foi ou não foi no governo do Bolsonaro que vários parlamentares receberam a extrema-direita de outros países do mundo com relações, sim, com grupos neonazistas. Foi ou não foi a carta do Bolsonaro encontrada em portais de grupos neonazistas em 2004 pela Unicamp? Filha do ministro nazista. Foi ou não foi? Quem tenta roubar joias, quem se apropria indevidamente de presente ao Estado brasileiro é ladrão. Além de, claro, amigo de miliciano. O senhor já imaginou se toda moção de repúdio a algum professor, seja por qual motivo for vier a pauta, o senhor viu o nível do debate. E aí não vai adiantar, tá? Ouçam agora essa fala do Rogério Correia. Eu já tive a oportunidade de ouvir. É muito boa, muito ponderada e olha a diferença do nível parlamentar, né? Do nível do debate proposto pelos deputados da esquerda e pelos negacionistas e ignorantes da extrema-direita brasileira. Tapa na mesa. Porque tapa na mesa é ameaça, é sinal de ameaça. Nós não temos medo de ameaça. Quem tem medo, às vezes, da prisão e da ameaça, é aquele que foge para a embaixada da Hungria. Ou outros que têm também, com o setor de transporte. Eu vou pedir a Vossa Excelência também uma questão de ordem. Já não é a primeira vez que essas pessoas aqui fazem vai e não são deputados. Podem vaiar, para que a gente identifique. E continuam fazendo a mesma coisa. Se isso faz parte da presidência de Vossa Excelência, nós não vamos ter uma comissão de educação que funcione. Será tapa na mesa, vaias. É isso a comissão de educação? É assim que fazem. É assim que eles justificam. Então justificam sempre. Agora,
tem razão o professor, porque a comissão não pode ser também, com Vossa Excelência, presidente. Para concluir, deputado. Vou concluir. Também não pode ser uma sequência de comentários da presidência. A presidência preside. Ela não faz observações sobre cada fala, senão nós não temos um processo democrático. Eu não faço sobre cada fala, deputado. O Faz tempo, quase inclusive, todas. já exauriu. E eu, Por exemplo, agora, você não me Isso- deixou nem concluir. O senhor terminou. Aí, excelente fala do Rogério Correia, né? Que o Gustavo Gayer iniciou essa tentativa de moção de repúdio, aí o professor dando tapa na mesa. Enfim, acho que ficou bem resumida aí, né, esse debate aí. Importante, eles perderam a votação. Perderam, foi 20-14, se não me engano, ou seja, nem a direita brasileira está de acordo com esse tipo de postura, de proposta aí da extrema-direita fascista que está representada por esse tipo de gente aí. Então, assim, foi uma derrota cachapante deles nessa tentativa de cercear a liberdade de cátedra aí de um professor lá do estado de Minas Gerais.